Olá, bem-vindo ao segundo episódio do Boteco Bebop. O Boteco Bebop é o podcast criado pela Bebop Branding, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a gente criou esse podcast para falar sobre propaganda, comunicação, construção de marca, comportamento. E nesse segundo episódio a gente quer discutir um tema que a gente gosta muito, que é branding. Então vai ser muito bacana. Eu acho que a gente, nas nossas reuniões, a gente viu que a gente não vai cumprir, não vai conseguir falar de tudo que a gente queria, mas vai ser muito interessante. Aqui na nossa bancada a gente manteve alguns integrantes. Bruno Bigarella, meu sócio, está aqui do meu lado. Camila Ferreira. Oi. Diretora de arte, e Beatriz. Olá! Mas para discutir a gente trouxe dois convidados muito bacanas. Um deles eu acho que é a pessoa que mais entende de rádio de MS. Ele é filósofo, ele é psicólogo atuante, e eu acho que isso faz ele entender muito de branding. Estou falando de Alex Bachega. Obrigado pelo convite, fico feliz de estar aqui com vocês. E obrigado pelas palavras não merecidas, mas já que você falou, eu vou aceitar com muito carinho. Alex Bachega, eu acho que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Genial. E eu trouxe ele aqui porque logo que eu cheguei aqui na cidade, eu vim aqui bater um papo com ele. E eu vim falar sobre branding, e na verdade ele falou muito de branding. Ele abriu a apresentação que ele fez da Blink, assim, e branding legal. Na veia. Tudo isso daqui que vocês veem e ouvem tem um porquê e é muito bacana. E a gente vai falar muito disso. A minha segunda convidada... No programa passado a gente falou de mulher e falou de como a mulher é multitarefa, e se existe alguém multitarefa aqui nessa mesa, é ela. A gente se conheceu porque nossos filhos estão juntos, ela é uma mãe sensacional, mas ela é uma bailarina, assim, maravilhosa. Ela teve uma mostra com o nome dela recentemente. Maravilhosa. E ela é maravilhosa. E ela é uma designer, né, demais, é uma designer excelente. Ela tem muito para falar. No nosso papo ela vai trazer uma visão muito legal de branding, assim, vocês vão gostar muito. E é isso, a nossa convidada é Paula Bueno. Dá um oi, Paula. Oi, gente, obrigada pela apresentação e obrigada pelo convite de estar aqui no Boteco. Está no ar, Boteco Bebop. E é isso, vamos começar a nossa conversa. Falar de branding, a primeira coisa que eu queria falar é um pouco da definição de branding, né? É uma palavra meio danadinha assim, muita gente está usando, é uma palavra da moda, e a gente vê ela sendo usada de diversas formas, e isso é a nossa primeira conversa. Eu acho que eu vou pedir uma definição de cada um de vocês, assim. Eu vejo a palavra branding sendo usada muito para criação de marca, de uma logomarca. Eu vou fazer o brand da sua empresa, e é isso também, mas isso é uma perninha dela, né? O branding é muito maior. Eu vou tentar ser pretencioso aqui para abrir nossa discussão. Eu vou tentar fazer uma definição de branding, na minha opinião. Eu acho que branding é atuar em absolutamente todos os pontos de contato de uma marca para contar uma história única, que construa um único propósito. E esse propósito eu acho que eu chamo também, a gente chama aqui na Bebop de causa, de verdade, da marca, de território, né? Mas em outras palavras é contar a mesma história através da marca, seja através de um outdoor, de um uniforme, de cartão de visita, mas também na forma como você atende um telefone, como você trata seu cliente. Isso é branding, é uma conversa muito interessante que a gente vai ter. Eu gosto de falar da Netflix, por exemplo, como ela responde os internautas de uma forma proprietária. Isso para mim é branding. Camila, o que é branding para você? Eu concordo com você que é uma palavra da moda, que a gente ouve muito, mas nem sempre tão bem contextualizada, né? Eu acho que branding, ela não é só criação, ela é construção, né? Eu acho que o conceito está ligado a você construir uma imagem, um relacionamento, uma experiência com os seus consumidores, com os seus usuários, com quem usa seus serviços ou seus produtos. Eu acho que é um processo, não é um caminho também. Então, é onde a gente faz um passeio por todos os elementos que permeiam uma marca. E isso vai, assim como você disse, desde a pessoa que atende o telefone até o produto final. Então, acho que é uma construção mesmo. É como se a gente construísse um castelinho, tijolinho por tijolinho, até que o castelo esteja completo e a gente chama ele de branding. Esse é o que eu acho que eu entendo. Eu concordo com tudo que vocês falaram, e é legal a gente falar também que é um processo que ele não acaba, né? Não é uma... enquanto a tua marca existir, esse processo ele continua. Ele pode se renovar, mas ele tem que ser feito com coerência,
também, né? A gente pode trazer isso para nós mesmo, né? Nós somos pessoas, nós temos as nossas características, tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente acredita, existem verdades que a gente toma para nós, que a gente quer mostrar para as outras pessoas, e a empresa, eu acredito que seja da mesma forma. Então, ela tem que ser feita com coerência e com estudo muito aprofundado, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Alex, para você, você sempre me mostrou que você entende muito de branding, eu queria muito ouvir a sua definição e alguma provocação. Eu também gosto muito dessa questão quando você traz, né? Que tem a ver com propósito. Para mim, branding, antes de mais nada, é isso. É propósito, é sentido, né? É a direção, né? Aquilo que faz sentido naquela marca, né? O propósito, para que ela nasceu, qual a missão dela, né? Qual é o papel dela. E eu tenho falado muito que cada vez mais eu acho que as marcas que sobreviverão, né, serão as marcas que têm relevância social, né? Então, eu penso que a identidade da marca passa por isso. Qual é a entrega que essa marca faz socialmente falando, né, para a sociedade? Então, tem a ver com o propósito. E depois, também tem a ver com a história, com narrativa, com valores, como ela conta a sua história, como ela faz parte da história e que parte da história que ela quer narrar. E outra coisa também que eu penso é que num brand tem algo que é como uma relação quase que com uma pessoa, né? As pessoas estão sempre em processo de mudança. Todo dia todo mundo está mudando e precisa mudar. E quando a gente não muda, quer dizer que a gente está neurótico demais, precisa fazer terapia para poder mudar, né? Porque a vida está sempre em transformação. Exato. E a gente precisa se transformar. Mas também quando a gente olha para uma pessoa, a gente percebe que ela muda, mas tem algo que permanece. Tem uma essência. Tem uma essência, né? Então eu penso que branding passa pela essa questão da essência da marca, como você disse, ou aquilo que permanece naquela marca, apesar do tempo e de todas as transformações e mudança que ela sofre. Sim. Então, para a gente dizer que uma marca tem um branding mesmo, de fato, para a gente conseguir identificar se é uma marca, se é um brand da moda ou é um brand de verdade, eu penso que é essas transformações que essa marca passa. O que dela eu identifico como singular nela e que faz com que eu sempre a reconheça dentro daqueles determinados propósitos e valores. E você falou uma coisa de aquilo que fica marcado, né? E a Beatriz hoje ela deu uma definição de marca que eu gostei muito, que tem a ver, né, Bia? Então, vamos lá. Duas coisas, porque eu quase que interrompo. Professora, ela é bem professora, né? Duas definições de brand que eu sempre passo para os meus alunos, né? Primeiro, se a gente pegar to brand, é marcar, é um verbo em inglês no infinitivo, to brand, então ele não está acontecendo nada. Se a gente pegar o ing é o gerúndio do inglês, que no português é ando, endo, indo, no inglês é o ing. É uma ação, né? E exatamente, o gerúndio é uma ação, é a conjugação que emprega mais movimento ao verbo. Então, branding é a constante ação da marca. Então, se você entender pela raiz da palavra e mais o seu ing ao lado, assim, a sua ação, você vai entender que branding é tudo que está acontecendo, o movimento, todos os fatos sempre rodando, as observações, o gerúndio, né, propriamente dito. Mas é muito comum, é muito comum que a gente associe brand ao inglês, mas os historiadores, eles trazem do escandinavo, né? Agora eu não sei falar escandinavo, mas deve ser algo parecido com brand, ou qualquer arroto que a gente der por aí que pareça esse som, que significa marcar a fogo. Então, quando eles marcavam a fogo um animal, significava que você pertencia àquele grupo, né? Aquele animal pertencia ao seu dono. E hoje a marca, desde que o marketing também se apropriou do brand, né? A gente marca as pessoas a fogo e a gente pertence àquele grupo. Quando eu opto por uma marca, eu estou deixando que aquela marca me marque e eu carrego aquela marca comigo, né? Então, assim, eu acho que além do inglês, talvez a tradução do escandinavo seja a mais profunda para as marcas que as marcas se constroem, né, através da marcação de pessoas e dos seus grupos. Era isso, chefe, que eu tinha que falar? Era isso! Olha, eu deixei a Paula Bueno por último, porque eu falei com a Camila hoje, que é designer, que a palavra branding, na propaganda, se ela é nova e ela é uma moda, no designer ela está no DNA.
Você estuda isso desde o primeiro dia de aula e é muito legal ver a opinião de branding da Paula Bueno, tudo que ela entende por branding é muito bacana ouvir também, por isso que eu deixei você por último. Olha, depois das definições de vocês, eu vou me permitir ser poética aqui, tá? Porque vocês foram tão certeiros nas definições, e aí vocês foram falando e foi vindo imagens, assim, na minha cabeça, né? Essa coisa da pessoa, né? Primeiro o exercício da marca, o branding, né? Você colocar a marca em ação, assim, essa coisa do exercício da pessoa, né? Você comparar todo... E aí eu vou trazer para dança, né? Pra gente poder dançar, pra gente poder se movimentar, a gente precisa de uma ação do corpo inteiro, né? É o cérebro na memória, na articulação, na construção, é o pulmão, né? No ar, para poder falar, porque eu sou da dança contemporânea, lá a gente fala também, não é só movimento, né? Então, para poder falar, para poder se movimentar, é todo um sistema, né? O coração pulsando o tempo todo, é o sopro de vida nosso, né? Que é essa... Então, vou me permitir aqui trazer essa poesia aqui pro branding, né? Que é para uma empresa realmente ter essa configuração madura, a gente precisa tá todo o sistema trabalhando, sim, né? Como corpo mesmo, né? Como as articulações, os ossos que protegem, né? O que é o sangue que está correndo o tempo inteiro. Então a gente pode fazer essa analogias, né? Assim, né? A todo o funcionamento de uma empresa, seja ela qual for. Né? E complementa com o que o Alex falou, quando ele fala que o brand nasce de um propósito, de um sentido, é todo mundo ir para o mesmo sentido, tudo que você faz ir para o mesmo sentido, né? Isso é muito bacana. E esse brand que a gente tanto fala, assim, ele existe uma função e ele é lucrativo, esse é o tópico que eu queria falar. O branding, ele deixa uma marca forte, isso deixa a empresa mais lucrativa. Eu queria falar um pouco, Alex, eu acho que você, assim, eu acho que tem uma empresa aqui na cidade que tem um brand muito definido, é a Blink, ela tem um propósito muito definido, e eu queria falar, assim, eu queria que você falasse desse aspecto comercial do branding, como isso ajuda essa empresa forte, esse branding forte. É interessante você dizer isso, porque, na verdade, no nosso mercado, a gente costuma, e vocês são de agência também sabem disso, a gente acaba sempre, e todos nós temos que focar em venda, né? Fazer venda e faturar e gerar venda, entrega lá na ponta. E na verdade, o branding, eu acho que ele subsidia ou cria o diferencial para a venda, né? Então, na verdade, a equação do lucro é você entregar, né, o melhor produto pelo preço mais justo, né, dizendo assim. E aí, o que faz agregar valor, né? O que faz agregar valor? Exatamente. Então, eu penso que o trabalho de branding, né, o trabalho do cuidado com a marca, o que a marca representa, o que ela faz, o que ela entrega, e a identidade que ela tem, com quem ela fala, com quem ela se comunica, né, com quem que ela interage, cria uma diferença, cria um diferencial, e isso cria um valor aos produtos e serviços que aquela marca representa, né? Então, por exemplo, no mercado igual Campo Grande, quando a gente pensou a Blink, primeiro a gente pensou a marca. Né? Inclusive, o designer que criou, que foi o Kiko Facas, quando criou a marca para a rádio, ele falou assim, eu vou entregar para vocês um trabalho de branding para a marca pelo conceito que vocês me deram, mas não necessariamente ela precisa ser só uma rádio. Ela é muito mais do que uma rádio. Ela é uma marca que pode estar numa rádio também. A rádio seria um veículo para essa marca se manifestar, mas ela é maior do que o rádio, né? Então, quem criou, inclusive, o designer que pensou junto com a gente, pensou algo que fosse maior do que simplesmente o serviço que a gente entrega de radiodifusão. Então, uma representação simbólica que tem um certo diferencial e identidade, e isso agrega valores aos serviços e produtos que ela vem a criar. Muito bom. Eu levantei esse tópico porque quando eu comecei a conversar com a Paula, ela levantou isso, assim, ela falou muito sobre os desafios e conquistas de aplicar o branding na cidade, né? E eu acho que ela é um case muito bacana porque ela tem um escritório de design que ela trabalha para os clientes dela, mas ela acabou criando produtos interessantes que ela vai falar. Por exemplo, um deles é uma grife, artigo 5, que desfilou na Fashion Week, que é muito bacana. Eu queria que ela falasse desses desafios, de como o branding pode ser lucrativo, pode ser um grande negócio. Primeiro,
eu enfrentei o branding nesse lado da criadora, né? Assim, de você chegar para o cliente e perguntar qual é o teu negócio, como é que eu vou fazer uma marca para você, né? E aí vem que o branding é esse amadurecimento mesmo. Ele é muito eficiente porque ele é um amadurecimento da empresa, assim. Você consegue falar mais claramente com o seu cliente sobre quem é você, o que você quer, o que você vende. É tipo um minimalismo, assim, né? Você acaba sendo mais direto, você não tem um monte de coisa. Sim. Você consegue, até para criar novos elementos, você consegue fazer isso de uma forma mais assertiva, né? E aí depois, a gente, nesse exercício do branding ali com os clientes, a gente também tinha projetos nossos e resolveu também ingressar nesse... E essa é a grande questão, né, pro microempresário, assim, como criar esse universo todo para uma microempresa, né, para uma empresa pequena. A gente tem uma marca chamada Artigo 5º, ela surgiu de um susto. Eu fiz 3 anos de Direito, quando eu entrei na faculdade, eu falei, meu Deus, por que eu não aprendi isso antes, em outro lugar? Por que eu tenho que vir para a faculdade de Direito para aprender sobre os meus direitos fundamentais? E todo mundo também, né? Legal. Então, a gente criou... Lá surgiu essa ideia da Artigo 5º, né? De botar na roupa, que é uma coisa do dia a dia, pistas, né? Pra gente ir decifrando e descomplicando também os nossos direitos. E aí, a gente fez essa camiseteria. E ano passado, a gente ganhou o selo do São Paulo Fashion Week, né? Eles vieram aqui e viram algumas empresas no Brasil, né? Pequenas empresas que estavam começando nesse setor e deram um selo para a gente. Então, e eles deram muito por conta desse amadurecimento, que apesar de pouco tempo já tem toda a estrutura, a embalagem, o cheiro da marca. Tem aquela coisa do QR Code, que você fotografa e ele, né, faz uma definição mais simples do artigo. É a contrapartida da marca. A cada estampa nova que a gente lança também no YouTube um vídeo de até 1 minuto, que explica de um jeito descomplicado, sem juridiquês, o que significa aquela expressão. Então, habeas corpus, o que é isso, afinal, né? A gente ouve tanto, ou manifeste-se, como eu posso me manifestar, né? E aí, a gente tem um vídeo em específico que é o Intimação Expedida, que foi muito visualizado. Acho que as pessoas entram, né, e recebe uma intimação, e aí entra lá, o que é intimação já está em primeiro lugar, né? Muito bom. Então, essa era a nossa vontade, descomplicar o que é direito nosso, e aí a gente está caminhando nisso, né? A Paula também lançou uma linha de roupa de mesa. Depois você vai fazer um convite que você vai fazer um lançamento no final. Ô, Bia, a gente está falando do poder do brand, que é lucrativo, e você falou uma coisa muito bacana, que ele fortalece a marca, e às vezes você precisa desse fortalecimento no momento de crise. Sim, até o exemplo que eu dei quando a gente estava falando disso foi aqueles comentários de que no McDonald's o hambúrguer era de minhoca. Há um tempo atrás, alguns posts, alguns comentários falavam que o sanduíche, a carne, né, o hambúrguer não era de origem bovina. E se o McDonald's não tivesse a sua força, a sua estrutura, a sua organização e a sua voz, principalmente, ela não ia conseguir desconstruir, né? Porque às vezes quando uma marca ela não tem esse fortalecimento, quando vem uma mensagem ruim, pode derrubar a marca, né? Então a força do branding também é para gestão de crise, porque existem fatores macroambientais que a gente não controla. A gente não controla tempo, não controla lei, a gente não controla clima. Então às vezes vem alguma força maior do que a marca. E ela tem que ter essa resistência para contornar isso, para passar por esse momento, né? E muitas vezes esses momentos de crise trazem para a marca, que está sempre em constante movimento, algumas novas ações, né? Algumas novas atitudes, como, por exemplo, o McDonald's se saiu tão bem que incluiu no cardápio maçãzinha, saladinha. Então, eu acho que é um fortalecimento realmente, assim, né?
como a Camila falou, que é um castelinho que você vai construindo, né? E todo castelo, ele começa do alicerce. Na semana passada, a gente viu na agência um case da Volkswagen, ela se envolveu num escândalo de emissão de CO2, e aí ela assumiu isso, ela vai lançar a Kombi elétrica, ela fez um comercial lindo, que assumindo isso, né? Que fala que no escuro que nasce a luz, ela tá no escuro e ela se reinventou, e é muito bacana. Alex, você como empresário, você vê esse fortalecimento da marca muito presente, eu acho que você é uma rádio que você está exposto o tempo inteiro, opiniões. Como que o brand te ajuda nesse dia a dia, assim? Eu penso que essa questão da credibilidade tá bem presente nisso mesmo, né? Porque, inclusive, por exemplo, né, dentro da nossa identidade, do nosso branding, tem a questão da sustentabilidade, né? Então, é muito interessante que isso me levou, inclusive, a ser o presidente do Fórum do Lixo da Cidadania de Campo Grande. Olha que bacana. Muito legal. Né? Por isso está no nosso brand. Aí me chamaram para ser o presidente. E aí eu entrei lá na eleição e a gente ganhou, fiquei 4 anos no fórum e ganhei inclusive um prêmio nacional, que é o prêmio Betinho, né? Um prêmio muito relevante da questão da economia social e tudo mais, que veio no trabalho do fórum pelos catadores. E aí tudo que tem, por exemplo, de pauta de sustentabilidade na cidade, desde o plano diretor da cidade, problemas de drenagem, as pessoas nos identificam nesse lugar como portador isso, de um lugar de diálogo para essas questões. E aí nos procuram, né? Então, alunos das universidades, por exemplo, agora tem a questão da energia solar, né? Então, já tivemos muitas empresas que vieram nos propor né, projetos para a gente trabalhar com energia solar. Então, assim, inclusive, o branding atrai determinados tipos de clientes, de assuntos, pessoas, né? Se identificam, né? E o que é mais legal que eu vejo nisso, que é o seguinte, que as pessoas te identificam como alguém que tem voz na questão da sustentabilidade e se engajam com você e acreditam que você possa fazer algo naquele sentido. E isso vem do branding, vem do trabalho de branding que a marca faz, né? A gente, por exemplo, diariamente a gente tem o break sustentável no ar. Cada contrato que passa pela rádio, vocês sabem, né? Vira um plantio de uma muda, de uma árvore. Então, todo o pessoal mais ligado ao meio ambiente também nos procura, né? Então, quem trabalha com reciclável, empresas que reciclam óleo. Então, você vai criando toda uma cadeia que tem a ver com essa identificação, né? Sim. Que vem do branding. Né? É muito legal ver como que as pessoas entenderam, né, Alex? Quando a gente até estava falando que o próximo assunto era o branding, para mim veio muito automático a marca da Blink, porque para mim é um case de sucesso, assim. E externaliza muito bem que não é só uma marca, não é só uma cor, sabe? É tudo, sabe? É como você contrata as pessoas que vão trabalhar aqui, né? Como as pessoas que te procuram para determinados assuntos. É um ecossistema, você cria um ecossistema. Exatamente. E isso, para mim, é o branding falando super alto e a empresa, sabe, correndo muito bem com isso, né? Então, hoje a gente é uma rádio, mas tem uma coisa maior acima disso que pode ser outra coisa, né? Isso é muito importante. É verdade, isso é o que dá o sentido, inclusive, ao nosso fazer. Eu tive a possibilidade de participar de mais de 5 projetos de construção de rádio. E o que a Blink se diferencia no brand das outras. As Alex, outras eram rádios. Eu gosto que você fala de uma forma apaixonada do branding, assim, da definição da Blink, que você fez isso há mais de 10 anos, ela permanece viva. Fala um pouco define esse branding, essa essência da Blink pra gente, que as pessoas precisam ouvir. Foi utilizada uma palavra, né, que é maturidade, né, e aqui no meio de nós, e que eu vejo que essa palavra faz muito sentido, pelo menos na minha história, né. Na psicologia, por exemplo, né, tem uma pergunta que é: quem é você, né? O que você faz? O que você veio fazer aqui, né? Você está vivo para quê? Né? Qual é o sentido da sua vida? Essa é uma pergunta que eu costumo dizer que na psicologia, às vezes, a gente passa uma vida inteira e não consegue responder, né? Inclusive, você perguntar quem é você, Alex, eu tenho muita dificuldade. É uma pergunta simples. Eu ainda filósofo, não consigo me definir e cheguei à conclusão e desisti, porque eu falei assim, cara, vou deixar isso aí pro meu caixão. Alguém vai me definir lá no final. O Alex era um cara legal, o Alex era de rádio. Cada um define como quiser lá no caixão e faz a última definição. Então eu já desisti. Porém, eu penso que o brand passa pela questão do propósito mesmo do negócio. E aí, a pessoa, os líderes, os gestores, precisam ter a maturidade do conhecimento
daquele negócio, né? Então, e o que é importante para aquele negócio e ter o olhar ampliado, na verdade, né? Porque a Rádio Blink, por exemplo, né? Qual que é a missão dela, né? De rádio poderia ser entreter, jornalismo, prestação de serviço. Nós queremos a seguinte missão: é espalhar ideias positivas para um mundo melhor. Exatamente. É essa frase que eu gosto. Isso muda, né? Porque totalmente. Vai além do que você só prestar o serviço. Interrompe, Paula, pode interromper. Eu vou fazer um paralelo aqui. Isso é muito legal. A gente falou do design, né? O primeiro dia de aula de design, a gente sempre vem com essa pergunta, né? O que é isso aqui? Eu estou segurando um copo d'água, né? E aí todo mundo responde, é um copo d'água. Mas a gente pode ver isso como um armazenador de água, né? Vamos olhar assim, o copo d'água já é uma definição assim pronta do que é o copo d'água. Mas isso aqui, o que o copo d'água faz? Ela armazena água. Quais formas a gente pode desenvolver para armazenar água? Olha, bacana isso. Né? Então aí o resultado não precisa ser um copo. Pode ser outras coisas, milhares de outras coisas. Ou quando a gente pensa assim, vou fazer design de automóvel. Mas aí o automóvel a gente já tem na cabeça o que é o automóvel. E se a gente pensar em design de transporte? Sim. Quais são as formas possíveis da gente se transportar? Né? É isso, se você pensa no resultado, né? Se você pensa assim, o que você quer, então às vezes pode ser a rádio. Exatamente. Às vezes pode ser... Eu gosto disso. Né? A você marca pensou no continua porquê. Com aquela estrutura, o porquê era espalhar ideias positivas, poderia ser uma grife. Isso que é muito bacana. E aí o que eu ia dizer assim, por muito tempo eu fiz rádio para ganhar dinheiro mesmo, né? Então, para gerar lucro. Claro. Esse era o fim primeiro, inclusive. Claro. Né? Então, os diversos grupos de comunicação que eu passei, o meu desafio era o quê? Fazer venda. Né? E aí... eu pensava focadamente nisso. Inclusive essa rádio, a Rádio Blink, ela foi uma rádio que foi locada por muito tempo no espaço para uma igreja e na verdade eu não conheci negócio mais lucrativo do que você locar espaço, né? De rádio. E aí quando eu e minha irmã, que nós somos os sócios, nós escolhemos para nossa vida deixar algo maior, né? E deixar uma marca mesmo, foi aí que nasceu o brand da Blink. Quer dizer, a partir do propósito. E aí o propósito alterou. Não era simplesmente mais dar lucro, mas ter um sentido de missão. Que para nós, para mim, para minha irmã, para a gente que trabalha aqui na rádio, sempre quem está aqui na Blink sabe que tem uma inquietação interna de entregar algo a mais. Além do que o cotidiano da nossa vida, de fazer todo dia a mesma coisa, como dizia o poeta, o Chico, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Acorda 3 horas da manhã, um sorriso desigual e come o café e, né? E vai. Então é algo além disso. E aí, transcendendo isso, nasce a marca da Blink com esse propósito maior. Mas para se chegar nisso, foi preciso 15 anos para trás. Olha, isso é legal. De maturidade. É um aprendizado, né? Para você... Experiência. É um amadurecimento. Entender, né? Qual é o sentido maior desse negócio. E é muito bacana esse gancho que você deu, porque eu acho que essa busca por esse propósito, por esse posicionamento. Eu e o Bruno, a gente cansou já de apresentar para os nossos clientes, prospects, uma teoria muito legal, que eu acho que todo mundo vale a pena ver, que é o Golden Circle, é uma palestra do TED, né? E ele conseguiu definir livros de marketing de uma forma muito bacana, e ele faz 3 círculos concêntricos aqui, e ele fala que as marcas e os líderes inspiradores, eles se comunicam assim, né? Ele tem o quê? Ele acha que todas as marcas sabem o que fazem, poucas sabem como fazem, e quase nenhuma sabe por que faz. Ele fala que o segredo é você começar a se comunicar pelo porquê. Ele fala que a Apple é assim, né? Essa busca pelo posicionamento é muito bacana. E você falou uma coisa muito legal, que ele fala que as pessoas não compram o que você faz, mas por que você faz. Você falou, as pessoas te procuram porque você faz, você contrata porque... É muito legal essa verdade aí. Isso é muito interessante. Basicamente, o que a gente busca quando a gente trabalha é encontrar esse porquê, essa conexão emocional. Bruno, o Bruno fala muito bem disso, com muita paixão. Fala um pouco dessa busca pelo posicionamento, o que você entende por isso. Assim. Na verdade, quando eu sou do mercado daqui de Campo Grande, sempre trabalhei aqui e tal. É legal a gente falar assim, a forma que a gente aplica o branding no nosso trabalho, né? A gente teve que fazer uma adaptação disso, né? Para quem tá ouvindo a gente e não sabe, o Dona, né? Ele trabalhou no mercado de São Paulo por muito tempo.
e veio para cá, e ele trouxe, pelas grandes marcas que ele trabalhou, um aprendizado muito legal de construção de marca. A gente juntou isso com o conhecimento local que eu tinha, sabia as nossas realidades de verba, nunca fiz campanhas milionárias na minha vida, né? Nossa realidade é completamente diferente. Acho até legal a gente falar aqui, porque a gente não está nesse mainstream da publicidade nacional, a gente está no mercado mais pé no chão, né? A gente está no mercado do Brasilzão, sim, assim. E essa visão de brand, ela mudou completamente o meu jeito de pensar em comunicação, né? Então a gente tem um processo que a gente faz, quando tem uma captação ou a gente está conquistando um cliente, a gente sempre dá um passo para trás para iniciar essa escavação, esse processo. A Bia participou muito desse processo com a gente, né, Bia? De entrevista, de fazer vídeo e editar e levar para o cliente saber, conversar com os donos, entrar na realidade dessa empresa, procurar esse propósito, trazer insumo para a criação, fazer isso de uma forma interessante, que venda muito bem. Traga essa verdade, essa causa, né? Exatamente. Fala, e aí Bia, a gente continua o processo, né, Bia? O que eu gosto bastante de falar, as empresas, às vezes, para elas começarem a existir, parece que elas se reúnem e falam, agora vamos definir nossa missão, visão, valores. É igual quando vai ter a Polícia Federal vai fazer alguma nova missão, uma nova operação, né? Operação Olho de Gato, né? E parece que enquanto não saía aquele nome... E, gente, isso é tão demodé, isso é tão do passado. Missão, visão, valores, é década de 80. Porque eu acredito muito que as empresas, elas devem ter o seu manifesto, sabe? E é o que eu tento passar para os meus alunos. Por exemplo, na Semana da Arte Moderna, em 1929, os grupos tinham seus manifestos. Então, a Tarsila do Amaral levantava a sua bandeira, o seu manifesto. Ela não queria saber a missão, a visão, os valores. Ela tinha o seu manifesto do que ela tinha, do que aquele grupo, do que eles acreditavam. Como eles tinham que rejeitar o que o passado tentou descer goela abaixo, e o que eles acreditavam, qual era a bandeira que eles defendiam daqui para frente. Ela não sentou e criou missão, visão, valores da Semana de Arte Moderna, e nenhum dos outros escritores e artistas. Eles tinham manifestos, e a partir da compra daquele ideal, as pessoas conseguiam entender o que aquela arte dizia. Agora, se você não compra aquele manifesto, aquele propósito, é óbvio que você não vai entender o que aquela marca diz. Então, as marcas que têm o seu valor, elas têm o seu manifesto muito definidos, a tal ponto de conseguir explicar para outra pessoa. A Camila, ela está aqui me olhando, e a gente estuda muito lá, Brand, a gente continua estudando, e ela está lendo um livro muito legal, que a gente indica, que é O Herói Fora da Lei. E ela aborda o brand de uma forma muito bacana, que o Alex conhece muito. Ele pega a teoria do Jung, dos arquétipos, e aplica isso à sua marca. Eu acho isso muito bacana, porque ela define territórios muito bem definidos do que sua marca é, não é, e ela vai falar um pouco de como esses arquétipos são interessantes na construção da marca também. Isso é legal, né, Cami? É muito legal mesmo, porque a gente consegue perceber esses arquétipos nas pessoas, né, o perfil de cada pessoa, e trazer isso para a marca é muito interessante, porque aí você também vai em busca da essência, do propósito, você entende o que é, o que o seu cliente precisa e se aquele é o seu perfil ou não. Eu acho que os arquétipos são muito legais, eu diria que eles são essenciais para você entender o seu branding e o que você quer entregar e o que o seu cliente quer receber. Eles têm que estar consoantes, né? São 12 arquétipos, se não me falha a memória. E eles são simples de entender quando a gente estuda. E tem marcas que têm características fortíssimas que a gente entende. Por exemplo, quando a gente fala do arquétipo do criador, eu vejo muito a Blink, né? Que tem aquela coisa da criatividade, da imaginação, de trazer coletividade, empatia, que são coisas que eu escutei o Alex falando, que é a essência dele. Então, a gente consegue perceber isso em muitas marcas. Outras que são muito óbvias é o do explorador. Quando a gente fala, por exemplo, da marca Land Rover, a gente já imagina um explorador, né? Então, é a essência deles, é a busca da aventura, e aquilo tem
um propósito por trás. E os clientes têm esse propósito junto. Então, eu acho extremamente bacana fazer esse link do psicológico, igual a gente já comentou aqui, com o seu consumidor e com a sua marca. Porque as coisas estão extremamente ligadas. Sim. Quanto mais a gente estuda isso, mais assertiva a gente se torna. Você falou uma coisa muito bacana, que acho que todo mundo tem essa visão, é que a gente saiu dessa marca, eu vendo, para a conexão emocional, Exato. né? A gente tem que entender. E o Alex, eu acho que ele acerta, porque ele é um psicólogo, ele está na cara que ele tem que... E eu trouxe uma coisa muito bacana, a gente viu uma matéria numa mensagem que eu indico para todo mundo essa semana, que é: o marketing deve estar morto daqui a 10 anos, é o ex-VP de inovação da Disney, né? Ele dá uma entrevista muito bacana, uma mensagem, e ele falou do porquê, né? Ele fala uma coisa muito legal do porquê, que ele diz que essa verdade da marca, ela tem que ser investigada nas pessoas, tem que ser investigada. E ele falou que ele começou, num certo momento, ele foi investigar por que as pessoas iam para Disney, e elas diziam: eu vou pela montanha-russa. Né? Aí você vê no Golden Circle que isso não era o porquê. As pessoas não iam pela montanha-russa, ele captou isso. Porque se ele fosse por ele ia construir mais montanha-russa. E ele foi investigando, ele viu que as pessoas iam lá porque elas queriam passar mais tempo com os filhos. É isso, o pai queria passar mais tempo com o filho. Então ele saiu do o quê e como ele chegou no porquê. E é assim que ele definiu a comunicação da Disney. Ele se comunica pelo porquê. A Disney é isso, é um lugar para você passar momentos inesquecíveis com o seu filho, não é para montanha-russa, né? Isso é muito legal. A frase dele, inclusive, ele fala, aqui abre aspas: então eu acredito que a experiência e o design vão substituir o marketing. Isso é extremamente... A Paula Bueno ganhando dinheiro aí, olha, a Paula Bueno ganhando. Fala, Paula. Como que é? O que a experiência e o design vão substituir o marketing? Eu queria que você falasse sobre isso, eu queria que você entrasse em desacordo com a gente, como o design realmente, talvez ele vai entrar nessa era da consciência mais forte. Essa palavra verdade, ela é muito fácil de se ver, de se reconhecer, né? Então, no design, o tempo todo, como a gente procura a solução, a gente vai na verdade primeiro. A gente não tem como enganar, a gente já vai no ponto certo, busca onde é que está o problema ali, onde é que está a questão, né, pra gente resolver. Então, a verdade, ela é muito transparente, né? E ela é reconhecível. Quando você vê alguma coisa que é verdadeiro, isso é muito forte pra gente, né? A gente cita aqui grandes marcas, mas eu quero citar o Espetinho lá do meu bairro. Opa, eu acho legal desse exemplo. Eu acho muito legal mesmo. Ele fala, esse aqui é o lugar, é o Brasil que deu certo, sabe? A gente chega... O cardápio é muito claro, as pessoas, os garçons, todo mundo atende a gente muito bem, a comida é muito boa sempre, eles têm muito definido em toda a equipe, assim, o propósito deles. Ele não sabe o que é branding, nunca ouvi falar, mas ele faz na prática, né? Exato. E aí que entra os profissionais de branding, né? Porque às vezes a pessoa não tem essa clareza, né? Às vezes a pessoa fala, eu trabalho com isso, mas ele não sabe definir exatamente o que é. Como a gente está sempre buscando e procurando e exercitando esse olhar para as marcas, às vezes o empresário não consegue enxergar o próprio negócio com clareza. E aí entra também a gente conseguir esse olhar de fora, olhar para o percurso dele ou dela e enxergar ali, né, e ir questionando, e até que uma hora encaixa, né? Olha, muito legal isso. A hora que a verdade vem, assim, ela é eu muito acho que a pessoa clara. se vê lá, né? E eu acho que essa dificuldade acontece porque no dia a dia a gente fica muito preso no fazer, e pra gente encontrar isso a gente precisa dar a gente precisa se afastar um pouco e ir um pouco mais, olhar as coisas com mais profundidade, né? Então fazer isso depois que você já está numa rotina, depois que você já iniciou uma empresa, é muito mais complicado, né? E aí chega a nossa função, né? Também de conseguir olhar, e quantos mais recursos a gente tiver, melhor. Exatamente. Pegando o exemplo que ela falou do Brasil que deu certo, do Espetinho. Pôr do sol no Carandá. Quero ir nesse lugar, viu? Quero ir nesse Pôr lugar. do sol lá no Carandá, no Vitórios Deola, gente. Super recomendo. Então, inclusive, a gente pode ir pra lá depois desse jabazinho que a gente tá... Ótima ideia. Não, às vezes tem alguns restaurantes, assim, falando do Brasil que deu certo, que eles sabem, eles vendem um espetinho e eles trabalham muito bem o que eles resolveram trabalhar, desde o atendimento até o produto em si. A gente pode dar o exemplo completamente oposto, quando tem um restaurante que ele começa vendendo o espetinho, aí vem a onda do sushi, aí ele agrega o sushi, mas aí virou pizza, aí ele agrega a pizza. Tem muito bar aqui em Campo Grande que faz isso. Aí, de repente, tem a batata frita, e tem a batata frita, e quando você vê, você está num lugar que realmente, ele, pelo inusitado, ele vai ter uma clientela que vai pelo inusitado, mas pode ser que daqui a alguns anos
o inusitado passe a ser indesejado. Né? E aí as pessoas falam assim, nossa, alguém precisa estudar o bar que tem do lado da rodoviária que ele nunca fecha. Tô falando lá da minha cidade, Araçatuba. Faz 50 anos que tem um bar do lado da rodoviária e fala assim, gente, nunca fecha. Abre um shopping, fecha shopping e o bar do lado da rodoviária nunca fecha. Mas a especialidade dele é cerveja estupidamente gelada e ovo de codorna. Ou seja, ele descobriu que a especialidade dele é chamar todo mundo pelo nome. Então, se eu fico 6 meses sem ir visitar minha avó, quando eu chego lá, ele fala, faz tempo que você não vem. Então, a especialidade dele, a cordialidade dele é chamar pelo nome, ter a cerveja gelada e ter o ovo de codorna para os rapazes, né? Então... Para os rapazes. Para os rapazes. Tá bom. Você entendeu? Entendi. Alex, fala um pouco disso. Alex, esse seu entendimento da psique humana te ajudou, acredito, e fala um pouco sobre isso. O que eu estava pensando aqui é que quando foi... eu gostei muito dessa... Eu acho que aqui a gente está num verdadeiro encontro. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Martin Buber, né? Que ele é o pai da dialógica. E ele fala... E ele é o filósofo do encontro, né? Ele fala quando há verdadeiro encontro, a gente sempre deixa um pouco da gente e leva um pouco do outro, né? Então, a hora que vocês estavam falando, eu já tô de novo. Eu sou muito... A minha esposa está comigo desde 16 anos de idade. E quando a gente... Ela também, a Camila também. E quando a gente tinha 18 anos, eu tive um lapso, um momento de bobeira, e eu resolvi terminar a nossa relação. E aí depois ela não queria voltar comigo de jeito nenhum. E aí eu falei, pô, mas por que você não quer voltar comigo? Aí ela falava assim, é porque você é muito volúvel. Olha. Né? E aí, quer dizer, eu acho que ela tem razão, só que eu tenho algo de permanente em mim, né? De insistente, na verdade. Mas eu mudo muito fácil mesmo. E você estava falando sobre missão, visão e valores. E faz muito sentido dizer que isso realmente pertence à década de 80, e eu acho que mais do que a construção da década de 80, da construção cartesiana mesmo, né? De querer enquadrar o negócio, a visão, missão e valores, aquela coisa racional, reflexiva e que é chata mesmo, né? Então, assim, acho que tem que ter, nós temos aqui na entrada, claro, né? E assim, isso foi, eu acho que é um básico, porém, não basta mais. Nós saímos da época da razão, né? Então, nós já deixamos para trás. O Erro de Descartes, que é um livro que fala muito disso, e tem um filósofo chamado Spinoza, que fala que a emoção e o sentimento precede o pensamento. O que significa isso? Significa que no trabalho de branding, nós temos que estar muito mais atento à emoção que a gente provoca, o sentimento que a gente... o botão que a gente aperta, do que necessariamente o discurso racional que eu construo numa missão. Então faz muito sentido essa história do manifesto. Por quê? Porque os manifestos surgem em 2 caminhos, no caminho artístico e no caminho político. Um dos maiores manifestos conhecidos é o Manifesto Comunista, de Karl Marx, que inclusive as pessoas conhecem o Marx por esse texto, e é o pior texto dele. O texto é um lixo, mas a obra dele, a dialética, é muito boa, e inclusive as pessoas param no manifesto e não vão ler a dialética, que é o que vale mais de Marx, e fica parado no Manifesto Comunista como se ele fosse só um filósofo do comunismo. O que não é, mas o manifesto é. E as artes que usam o manifesto. E eu penso que todos eles, em todos os manifestos, o que tem ali tem um propósito, tem um sentido. Tem algo que toca o coração das pessoas. E que provoca o engajamento, né? E eu costumo dizer, e por que eu admiro muito o trabalho do design, né? Porque eu vejo que o trabalho do design é aquele que erotiza mesmo, sabe? Que desperta o desejo de possuir, de relacionar, de tocar, que você fala, uau, né? O design tem essa mão, né? E eu acredito isso mesmo. Cada vez mais nós temos que transcender esse pensamento cartesiano, quadrado, né? A ditadura dos retângulos, né? Se a gente for pensar, a gente está totalmente dominado por retângulos. Nossa, né? É verdade. Retângulo no celular, o carro é retangular, as janelas são retangulares, as portas são retangulares, não é mais quadrado, a dominação é dos retângulos, né? Que é duplamente quadrada, e nós precisamos transcender esse lugar deste enquadre retangular e quadrado para emoção e para outras formas de relação, e o manifesto faz muito sentido. E aí eu lembrei que a gente começou com um manifesto na Blink. 1 ano antes da marca começar, a gente criou a ação que é Eu Sou Blink. O que era ser Blink? E as pessoas não sabiam o que era Blink, o que significava Blink. E aí a gente ia entrevistando as pessoas na rua
E ia surgindo naturalmente algo com essa sonoridade, né? E aí depois a gente fez um vídeo de construção que chama Soul Blink, e ali está um manifesto nosso, né? De quando a gente começa a rádio se você fez memória, né, disso aí, que foi através do manifesto, que é através de um propósito. Então, para mim, faz muito sentido falar nisso. A gente vai ter um programa que eu quero fazer muito, que é economia comportamental. A gente tem uma amiga que estuda isso e foi um dos vencedores do Nobel, né? E se você ler o livro Rápido e Devagar, por exemplo, você vai ver que a gente não é nada racional, A gente se acha, mas não é, provadamente que não é. A gente tem uma frase que a gente fala para os nossos clientes, assim, que a gente, né, subverte alguma coisa, fala, seu cliente tem sempre razão e emoção, né? Isso é verdade, a gente fala muito para ele isso. Mas o dono da rádio aqui é meio bravo, a gente vai ter que encerrar o nosso horário. Mas a gente tem muito para falar sobre isso. Queria saber o sentido dessa sua fala. Eu, como psicólogo, queria aprender o que você quer dizer com isso. É uma brincadeira, que a gente tem um horário A gente tem um horário aqui definido que o Alex cedeu pra gente, a gente não pode exceder, não queria atrapalhar. Mas eu queria muito, eu gosto dessa parte, que os nossos convidados fizessem uma provocação, pensamento sobre o nosso assunto. Camila, fala um pouco sobre o que a gente conversou hoje. Eu acho que a gente precisa, eu digo o mercado como um todo, se aprofundar cada vez mais nesse tema, que eu acho que é uma tendência, é uma verdade que a gente está percebendo nas grandes e nas pequenas marcas, como foi dito aqui, e eu acho que esse é o nosso caminho, que eu acho que se a gente fechar os olhos e não prestar atenção no comportamento, no propósito, e em tudo isso que foi dito aqui hoje, a gente vai ficar para trás. Então, acho que estudar sempre, trazer novas propostas, trazer novas possibilidades e tentar encaixar toda essa contextualização do branding na vida do cliente, na vida da empresa, é essencial. Eu acho que a gente precisa estar cada vez mais atento aos comportamentos, às experiências que a gente proporciona para que tudo que a gente propõe dê certo, né? Isso no nosso campo da comunicação. E acho que é isso. Vou falar um pensamento que eu tenho, que eu carrego para mim, para o meu comportamento profissional, tanto na agência quanto na universidade, é que muitas vezes a gente escuta assim, mas o mercado aqui de Campo Grande é diferente de São Paulo, é diferente dos Estados Unidos, é diferente de Brasília, de Porto Alegre, é diferente da Europa. Mas o mercado é feito por pessoas. E se a gente continuar se comportando como os profissionais de Campo Grande, que a gente questiona e diz que está errado, a gente vai ter mais do mesmo. Agora, se a gente veste um comportamento dos outros profissionais que a gente fala que estão lá fora, eu fiz entre aspas, que estão lá fora, se a gente veste esse comportamento de quem está lá fora, que a gente tanto admira, e traz ele para a nossa realidade, a gente não vai mais ter mais do mesmo, a gente vai ter mais do novo. Então, quando a minha meta é vender um mapa, é mais do mesmo. Quando a minha meta é entender o que o meu cliente precisa e eu montar um mapa de mídia para ele, eu montar uma campanha de branding para ele, eu não estou fazendo mais do mesmo, eu estou fazendo mais do novo. Né? Então, é um pensamento que eu tenho para as minhas atitudes pessoais e que eu acho que dá para encerrar muito bem esse momento. Eu acho muito interessante um tópico que a gente falou um tempo atrás, que o branding, ele dá lucro, né? Acho que está bem claro aqui a importância da gente fazer esse estudo. Eu falo para quem está ouvindo que não é fácil, é trabalhoso, mas vale muito a pena, porque isso daí é uma espinha dorsal que, ao meu ver, hoje ele é crucial para o desenvolvimento de qualquer ação de publicidade, de ponto de venda, de contratação, sabe? De tudo. Então, voltem-se para isso, vamos pesquisar mais sobre esse tema. Falando sobre outra coisa, agradecer de novo ao Alex por ceder o estúdio da Blink 102 pra gente. Muito obrigado, sensacional. E adorei o papo com todos vocês. Muito Paula, bom. faz uma provocação bem designer. Eu quero que você provoque a gente aí, porque eu gostei muito das suas opiniões. Eu acho que a gente, às vezes, aqui é um clube, a gente fica muito tempo junto e as suas opiniões são muito... Uma visão diferente, né? Muito legal. Eu sempre acho que a publicidade precisa beber mais, assim, né, da fonte do design. Com certeza. Até eu sei que o design tem um temperamento mais melancólico sabe, pensando em temperamentos, assim, né, o designer, ele é mais melancólico que o publicitário, que é mais fogo, assim, né, mais colérico.
Mas eu acho que a gente precisa dos dois lados para conseguir equilibrar e chegar num resultado legal e poder realmente apoiar, né, os nossos clientes, quem a gente está ajudando na caminhada, assim, né, da construção. Porque no fundo é isso, assim, eu sei que parece fantasioso, às vezes a gente falando assim, tal, parece uma coisa, não é fantasia, é verdade. É a gente voltar para aquilo que a gente, que move a gente, para que a gente levanta, né, para que a gente tá lá. Às vezes a gente tá naquele turbilhão, assim, da empresa, né, e conseguir olhar de fora um pouco e lembrar o que te fez estar lá, isso é importante. Para a gente conseguir seguir e contagiar as pessoas que estão ao redor. Posso fazer propaganda? Isso que eu ia falar, deixa seu recado, convida o pessoal. Então, a segunda, né? Que a primeira foi do espetinho. É verdade, o espetinho do tio dela, mentira, não é. A terceira, a primeira foi das camisetas. É das camisetas. Fala como a gente compra a camiseta depois, vai. Tá, artigo5º.com.br as camisetas. Dia 19 agora de julho a gente está lançando uma coleção para casa, de decoração, assim, são impressos que a gente fez, toalha de mesa, cobertor, avental, almofada, a partir das músicas do Geraldo Espíndola, que é uma vertente da polka, que é meu escritório, né, que a gente está fazendo, trazendo pro dia a dia, assim, coisas que pra gente são importantes, né, então uma delas é a nossa cultura, a cultura musical do Mato Grosso do Sul, e vou fechar minha fala com uma frase de uma música super famosa do Geraldo Espíndola, que é A Vida Cigana, né? Que ele fala, é a verdade que me faz viver. 19 de julho, na Polca. Na Polca, aqui vizinha da Blin. Fala o endereço. Rua Piratininga, 1134B. Tá, vai ter show? Vai ter um... Que hora a gente chega lá? A partir das 5, ele vai dar uma palhinha lá pra gente. Muito bom. Eu vou falar, a Paula, a gente foi viajar, ela ficou fazendo as peças, bordando as peças, ela faz o cirque. Ela é maluca. Alex, por favor, deixei você por último. Muito, muito obrigado. Assim, os nossos papos são sempre longos, pena que é 1 hora só, mas o Alex fala sobre tudo muito bem, isso é muito bacana. Por favor, encerra, Alex. Eu que agradeço mesmo e eu queria terminar com uma reflexão, e aí por esse viés, já que você trouxe, viés psicológico, eu penso que a questão do branding tem uma questão de saúde do trabalhor. Não sei se vocês já pensaram, pararam para pensar nisso. Nós não falamos em nenhum momento disso. Meu último artigo científico, que inclusive vai ser publicado por uma revista chamada BIS, eu estudei a temática do adolescente e o suicídio, a ideação suicida do adolescente. É um tema pesado, mas eu gosto muito desse tema porque mais do que estudar o suicídio, é estudar a vida, né? Porque por que eu desisto de viver, eu não quero mais viver, não faz mais sentido viver. É a hora que a gente descobre que vai morrer então, também, assim, né, adolescente. E aí o que eu queria dizer, que para mim, a construção de branding é construção de sentido, né? E faz muito mais sentido a gente gastar o tempo da nossa vida, que é 80% da nossa vida é gasto no trabalho. Sim. É gasto no trabalho. 80% da nossa vida fica no trabalho. Né? Pelo menos no mundo ocidental costuma ser assim. E que significa isso? Significa que as empresas, os empresários e os colaboradores, os funcionários precisam pensar na qualidade desse trabalho. E a qualidade desse trabalho passa por um sentido desse trabalho. Então, quando uma empresa tem branding, tem um sentido, e a gente trabalha numa empresa que faz sentido, isso ganha um lugar muito mais saudável para nossa vida e faz muito mais sentido. Muito e é a verdade que me faz viver isso aí. Olha, muito bom. Muito obrigado, sensacional. Muito obrigado a todos. E a gente se encontra no próximo Boteco Bebop. E a gente vai buscar um tema ainda aí, a gente avisa. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E este foi mais um Boteco Bebop.